pessoa peca contra mim e eu perdoo. Peca novamente e eu perdoo. Até quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa que pecou contra mim? E um dos discípulos de Jesus também tem essa dúvida e vai perguntar até Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa que pecou contra mim? E esse discípulo, Pedro, ainda dá um chute: até 7. E Jesus então fala que não até 7, mas até 70 vezes 7. Mas como assim, Mateus? Eu tenho que perdoar então aquela pessoa que pecou contra mim 490 vezes? E, gente, aqui o assunto, né, o que Jesus está querendo tratar é a questão de um perdão de inúmeras, incontáveis vezes. De um perdão que não tem limite. Ou seja, a pessoa pecou contra você, vai lá e perdoa. Mas ela pecou novamente, vai lá e perdoa. Ou seja, é um perdão ilimitado, não tem limite para isso. E Jesus ainda fala mais, continuando o assunto sobre perdão de pecados. Jesus ele conta a história de um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Então foi trazido até esse rei um servo que lhe devia uma enorme quantia de prata. Só que aquele servo, né, não tinha condições de pagar. Esse rei ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo então implorou: Senhor, tenha paciência, eu vou te pagar tudo. Então, aquele senhor misericordioso demonstrou compaixão para aquele servo e cancelou toda aquela dívida. Ou seja, que Senhor bom, teve misericórdia daquele servo e fez mais, cancelou aquela dívida. E aquele mesmo servo agora com a dívida cancelada, uma enorme quantia de prata, encontra o seu conservo que devia, né, a ele 100 denários. E esse servo então pegou o seu conservo, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então aquele conservo então disse: eu irei pagar. Mas o servo não quis nada. O servo não demonstrou nada e mandou que aquele conservo seja lançado na prisão. Então, gente, olhando esse servo, que servo ruim, né? Ou seja, ele recebeu misericórdia, mas ele não demonstrou misericórdia para as pessoas. Ele recebeu o perdão do seu senhor, mas ele não deu perdão para o seu conservo, que ele também devia. E aquele senhor que perdoou a dívida daquele servo ficou sabendo daquilo, e assim como fala lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 32, esse senhor fala para esse servo que foi um servo impiedoso. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então, continuando ainda, aquele senhor irado entregou aquele servo, né? Entregou aos torturadores até que o pagasse tudo o que devia. Ou seja, aquele servo não teve misericórdia. O Senhor deu perdão para ele, mas ele não perdoou aquela pessoa. E, gente, não perdoou aquele seu conservo. E, gente, olhando para esse texto, precisamos ser como pessoas que perdoam as pessoas. Em um relacionamento, em um relacionamento de namorados, em um relacionamento de casal, né, de esposo, de esposa, é necessário haver perdão. É necessário que um perdoe o outro. E em hipótese alguma podemos ser como esse servo. Esse servo que recebeu perdão, mas que não perdoou essas pessoas.
é necessário com que a gente perdoe as pessoas. Por mais grave que seja. Não estou dizendo aqui que é fácil. Ah, moleza perdoar. Não é moleza perdoar. Mas a gente tem que perdoar as pessoas. Esquece aquilo que a pessoa fez. Esquece, abandona, deixa de lado. E vai logo se resolver com a pessoa. Não adianta dizer que o tempo resolve, porque o tempo não resolve. O que resolve é você e eu irmos lá e resolver com aquela pessoa. Então que possamos perdoar as pessoas e não ser como esse servo. Devemos sempre nos lembrar de tudo que o nosso Deus fez pra gente. Perdoou os nossos pecados. Então a gente falar, é bom eu perdoar essa pessoa. Porque assim como meu Deus me perdoou, eu devo perdoar essas pessoas. Porque se a gente não perdoar as pessoas, Deus também não vai perdoar a gente.